Fala galera, tudo bom? A gente está aqui de volta hoje para a gente falar um pouquinho de história. E eu vou chamar já o Léo, já deixo ele aqui na tela. E aí a gente vai se acomodando para o pessoal que tiver que chegar e para a gente poder dar aula. Tá bom? É isso. E aí? Fala Léo, tudo bom? Tudo. Saudade de você, cara. Aqui ó, coraçãozinho para você. Como é que tá essa Já no quarentena? É. Quer falar com ele? Fala aqui com ele aqui. É a Brenda? É a Brenda? Fala aí, Brenda, tudo bom? Tudo normal. Hoje tem Tudo plateia. Hoje tem plateia? Hoje tem plateia. Só até que nem vai prestar muita atenção nele, que tem outras coisas para resolver. Mostra as outras coisas pra resolver. As outras coisas pra resolver. Eu queria estar fazendo isso. Tô eu aqui dando aula. Eu e Léo, olha que triste. Em pleno feriadão. Eu esqueci que era feriado. Feriado em quarentena, gente. Não é nada. Não é quase nada. Todo mundo tá em feriado. Todo mundo tá de feriado. Tá, eu tô há 38 dias em casa. Eu não aguento mais. Eu tô 39. 39 eu não, tive que ir no 40. Eu tive que ir no dentista, então. Ah, mas eu nem conto como sair de casa. Pra mim, sair de casa é tipo você sair de casa pra te divertir ou pra resolver alguma coisa. Agora, Então, se você tá indo... 39. Primeiro É tipo dia assim, eu fui no mercado. É tipo você fala assim, eu fui no mercado. Isso não é sair de casa, isso é ir no mercado. Ah, eu fui na padaria. Não. Tava Isso fazendo não é minha sair de casa. obrigação, entendi. É. Sair de casa é você ir, sei lá, dar um rolê, você, sei lá, fazer um trabalho, ir pra faculdade, fazer alguma coisa. Agora ir pro mercado e no dentista não é sair de casa. Tudo maiúsculo. Tenta depois com L maiúsculo só e o resto em minúsculo. Ai. Será que vai dar Léo, muita gente hoje? o que a gente vai fazer hoje, Léo? Que eu não sei. Nem lembro. Aula Aula de quê? de Revolução Inglesa. Revolução Inglesa? Isso é importante, cai no vestibular? Geralmente cai. Geralmente cai. Geralmente cai. Com muita certeza ou com pouca certeza? É com L maiúsculo e depois você bota o resto minúsculo. Depois você É tenta com tudo maiúsculo. maiúsculo e minúsculo, gente. Ouviram, né? É, tem. Maiúsculo. É porque aqui em casa tem Wi-Fi de casa e tem Wi-Fi da minha avó. Só que daí, o que acontece? Eu não lembro o Wi-Fi de casa. Não lembro a Estudar da senha. tua avó. Aí a Briana tá vendo da minha avó aqui, pra ver se consegue entrar. Mas eu não lembro realmente. Eu tenho um problema sério de lembrar a senha. Não, você tem um Geralmente eu vou problema com o tentando. nome também, né? Que a gente sabe. Com o nome? Já peguei a senha do Wi-Fi aí, ó. Pegaram a senha do Wi-Fi. Ah, passar na rua 25 é só já deixar conectado que pelo menos já tem um Wi-Fizinho. Agora vamos lá. Revolução Inglesa. Revolução Inglesa é uma revolução que realmente, ela geralmente não cai muito assim no vestibular do Enem, por exemplo. Cai de vez em quando, só que ela é extremamente importante para você entender todo o resto que vai acontecer para frente. Tipo assim, a gente não tem como aprender Revolução Industrial se a gente não entender Revolução Inglesa. A gente não tem como entender, por exemplo, determinados pensamentos questionando o Fala do absolutismo Nai. se a gente não entender Tudo Revolução bom? Inglesa. Então, a Revolução Inglesa é uma das coisas mais importantes para se entender do século XVII, né? Não, é Entender como é que se... todo o contexto posterior a isso, né? Século Foi todo o XVIII, contexto né? A posterior. influência que a Revolução Inglesa tem desde do berço do Iluminismo, ali com John Locke, por exemplo, Uhum. né? E você entender todo o contexto da Revolução Industrial, toda a Revolução Francesa, né? Que acaba sendo influência da Revolução Inglesa, né? Então tudo isso vai estar, vamos dizer, influenciando uma coisa na outra. Então a Revolução Inglesa é muito importante,
mas a gente às vezes não dá tanto valor a ela, né? A gente prefere falar bastante da Revolução Francesa, por exemplo. Mas isso é Sim. uma questão mais de historiografia do que necessariamente, e de opção, na verdade. Isso tudo acaba sendo colocado em pauta. Né? Tá E todo mundo também é aí. muito importante. E também é muito importante a Revolução Inglesa também, porque ela vai ser meio que um modelo, né, querendo ou não. Porque assim, vai ser um primeiro questionamento, uma primeira revolução burguesa, né? Tipo assim, os ingleses eles vão matar um rei antes mesmo dos franceses, antes de 100 anos antes dos franceses, né? Então vai ser uma coisa muito interessante. Fora até para a historiografia nossa, né? Que tipo assim, que a Revolução Inglesa ela vai abrir muitos espaços para a gente entender a história de uma forma diferente, que a gente vai abordar Tanto, aqui ao longo da aula. tanto que Você começa? didaticamente. Oi? É que a gente tá um pouco com delay, né? Agora que eu vi, tipo assim, às vezes eu falo, aí demora 2 segundos pra você, pra chegar em Começar a você. falar. Oi? Só um pouquinho de delay. Só um pouquinho. É. É, e aí a gente pode pensar o seguinte, né? Antigamente a gente chamava de revoluções burguesas, né? A Revolução Uhum. Inglesa e a Revolução Francesa, tudo no mesmo pacotão. Né? E exatamente o que o Wesley colocou ali, né? A consolidação do pensamento capitalista, industrial e iluminista, exatamente. Né? A Revolução Inglesa é responsável por isso. Né? É um prazer receber todo mundo que está aí. O Tunai apareceu também. Beijo, Tunai. Foi um prazer trabalhar contigo nesses últimos anos de pré. Qualquer coisa aparece. Super foco. Né? E aí a gente pode começar agora, né? Podemos? Podemos começar. Você começa com os antecedentes? Pode ser. Né? A gente vai mesclando um pouquinho, cada momento cada um fala. Se tiver alguma Tá, eu vou coisa, levantar a levanta aí. mão. Eu vou levantar a mão quando for falar, porque como tá o delay, eu posso te cortar sem querer. Aí eu levanto a mão, aí eu vejo que você entendeu, aí eu falo. Perfeito, show. Né? Para a gente entender, né, um pouquinho da Revolução Inglesa, a gente precisa relembrar alguns momentos, tanto do processo de formação do Estado inglês, quanto da Reforma Protestante. Gente, reforma, nesse momento, também é importante para a Revolução Inglesa, tá? Então é por isso que a gente deu um foco bem grande nesse tópico, porque ela vai ser importante para a gente entender alguns mecanismos da Revolução Inglesa. Beleza? Tá? A gente, primeiro de tudo, a gente precisa lembrar que o processo de formação do Estado inglês começa a partir da Guerra das Duas Rosas, né? Que é o momento onde a família Lancaster e a família, você lembra o nome? A memória falhou agora. E ó, Lancaster e a família York vão entrar em conflito pelo trono inglês, né? Um processo de guerra de sucessão. A família Lancaster, ela acaba sendo vitoriosa porque ela se une a uma família que vai ser a chefe, né? Logo depois disso, que é a família Tudor, né? Ela vai se unir aos Lancasters e vão vencer os Yorks e assim consolidarem a processo de formação inglês, né? Você tem também as guerras civis, algumas guerras, né, que a Inglaterra participa naquele momento, mas a gente não vai focar tanto nisso. Né? O primeiro rei dessa dinastia é o Henrique VII, né? O pai do Henrique VIII, e tem outra questão. E aí a gente pode falar um pouquinho melhor do Henrique VIII. Né? O Henrique VIII, o Wesley já falou dele lá em Reforma Protestante, então eu só vou pincelar um pouquinho do que ele fez. Né? Os pontos primordiais do Henrique VIII, que são o rompimento com a Igreja Católica e assim formando a Igreja Anglicana, e usar o ato de supremacia, onde ele vai confiscar as terras da igreja, terras e bens da igreja, e assim acumular capital. Até aí tudo bem? Tranquilo, né? A gente vai ter a partir disso, né, uma modificação na estrutura social também. Né? Você vai ter a ascensão de um novo grupo social, ascensão não, né? O surgimento de um novo grupo social, que a gente vai explicar um pouco melhor lá na frente, que é a gentry, né? Ou que a gente pode chamar de nobreza progressiva, que é a nobreza que vai estar cada vez mais ligada com a terra na Inglaterra. E nesse momento, a gente tem, no final do período do século XVI, XVII, você tem a Elizabeth I como sendo a última
rainha da dinastia Tudor, né? Então, e a Rainha Elizabeth, a gente vai ver muito um pouquinho mais lá na frente, Revolução Industrial, que ela vai ser muito importante. Certo, Léo? Sim, é uma coisa que eu acho importante falar, por exemplo, da Rainha Elizabeth, né? A Rainha Elizabeth, ela vai ser, nessa história toda do Henrique VIII, que vocês já tiverem reforma protestante, o Henrique VIII vai ter todo aquele rolo de casamento, de matar a esposa, de tudo mais, porque ele queria um filho homem, né, para suceder ele no trono. Justamente porque tinha essa questão muito forte, né, de tipo assim, do filho homem para suceder o rei, né? E no caso, ele teve vários casamentos, salvo engano, ele teve um filho homem só, que o filho dele morreu cedo, assim, muito cedo. E daí, justamente a pessoa que ele vai ter, assim, que vai ser, que ele queria tanto um filho homem, a pessoa que vai ser a rainha mais foda, assim, da Inglaterra, vai ser justamente uma mulher, né? E vai ser uma mulher que ela não vai ter herdeiros, né? Por isso que ela vai ser chamada de rainha virgem. Significa que ela era virgem? Não. Nem de signo ela era. Mas a questão é que o que acontece? O que acontece? Ela não deixa herdeiros, justamente. Ela não casa, ela não vai deixar herdeiros. E justamente isso vai ser um problema muito grande, porque como é uma monarquia hereditária, ou seja, o filho ou a filha que vai herdar o trono, a rainha não tinha filhos, né? Nem filho nem filha. Então ninguém vai herdar o trono dela. Então meio que acaba a dinastia com ela, né? E o que acontece? A rainha Elizabeth, como eu falei para vocês, ela vai ser uma rainha muito importante. Um dos feitos dela, por exemplo, vai ser derrotar a armada espanhola. Os espanhóis eles vão tentar invadir ali a Inglaterra, né, porque eles vão estar numa guerra religiosa, católicos versus protestantes, e a rainha ela vai derrotar os espanhóis, né? E a Espanha, que era a maior potência na época, né, a maior potência tanto de exército quanto potência naval. Então isso não é pouca coisa, né? Então a rainha Elizabeth ela vai ser a que vai colocar a Inglaterra como potência, né? Porque até então a Inglaterra era uma potência menor, né? Você tinha a França, você tinha Portugal, você tinha a Espanha. A Espanha, nesse momento, é a mais forte de todas, né? E depois você vai ter a França e a Inglaterra se fortalecendo muito, né? E a Inglaterra ela vai dar esse passo com a Rainha Elizabeth. Outra coisa importante também que acontece na Inglaterra, que é muito interessante para a gente perceber como é que funciona essa relação política e social, é que já no século XIII, na Baixa Idade Média, ainda na Idade Média, você vai ter a assinatura da Magna Carta, né? Que vai limitar um pouco o poder do rei. Significa que ela era uma constituição? Ela não era bem uma constituição. Ela era mais uma carta, tipo de... Como é que se chama? De conselho, de como o rei deveria agir, né, nessa questão. Então a Magna Carta vai ser assinada. Oi? Como a gente fala da questão do príncipe, né? Era um espelho de príncipe. Uhum. Como ele deveria se portar, seguir, como funcionaria o Estado inglês. Né? Você tem o surgimento, por exemplo, do parlamento exatamente nesse processo com Eduardo III, agora não me lembro o nome, acho que é Eduardo, né? Ali no período da Idade Média. Então a gente percebe, né, que a Inglaterra ela possui algumas características que os diferencia de outras potências europeias daquele momento, né? Tanto no quesito de expansão marítima, né? Então a Rainha Elizabeth ela vai ser, por exemplo, também a gente pode citar o início do processo do cercamento dos campos, que começa Sim. com a Rainha Elizabeth, que vai ser intensificada no processo revolucionário, ou no processo de revolução inglesa. Tá? Pode continuar, Léo. E esse processo de cercamento dos campos justamente vai ser uma coisa que vocês precisam colocar aí no papelzinho, escrever, né? Porque ele vai ser tipo uma questão que vai estar diretamente ligado com a Revolução Industrial. O que era esse cercamento dos campos? Você teve esse processo com o Henrique VIII, né? Como a gente já falou, como o André já falou na Reforma Protestante, nas aulas anteriores. Você tem esse processo de expropriação das terras da Igreja Católica, né? Porque além de ser uma reforma religiosa, assim, questões religiosas, a Reforma Protestante na Inglaterra também vai ter um caráter muito político-econômico também, né? De você pegar as terras da Igreja Católica e expropriar, né? E nessa expropriação dessas terras e outras terras, o que acontece? Você tem um processo de cercamento, de cercar os campos para produzir não, eu sempre me complico toda aula que eu vou falar de Revolução Inglesa, eu falo de produzir ovelha, não é produzir ovelha, é reproduzir ovelha, né? Tipo, você vai ter um processo de criação de ovelha muito grande, de lã, né? Justamente. E justamente essa questão da lã, né? A lã tá muito ligada ao tecido, né? Só que não fazer nada com lã. E a Revolução Industrial, a primeira Revolução Industrial, né, ela vai ser justamente uma revolução têxtil, né, de tecido.
né? Então a lã vai ser muito importante nesse sentido. E o que acontece com o cercamento dos campos? Você tem um processo de cercar os campos, né? E a população que ali vivia, os camponeses que ali tinham o seu sustento da terra, eles vão ser expulsos, né? Vão ser expulsos das terras. E o que acontece? Eles vão para onde? Eles vão começar a ir para as cidades, né? E para as cidades eles vão começar a se virar, né? Tentar ganhar vida de alguma forma. E esse processo que a gente vai ter um aumento da população na cidade na Inglaterra, e a gente vai ter tipo um núcleo, um setor médio, né? Um setor burguês médio, não um grande burguês, mas um setor burguês médio, que vai se fortalecer muito nesse processo, né? Tipo, vai crescer muito. E também eles vão, tipo, no sentido religioso, eles vão se... Eu esqueci a palavra. Não é adequar, a palavra não é adequar, mas eles vão se encontrar na religião protestante, principalmente de vertente puritana, que daí o André vai falar mais sobre isso agora. Agora, vamos segurar um pouquinho. Pode ser? Vamos então por parte. Né? Senão a gente se embola. Né? E aí a gente precisa entender que ao fim do processo da dinastia Tudor, vem outra dinastia, obviamente, né? Que aí é a dinastia Stuart. É outra dinastia, isso é normal acontecer. Né? Você acaba encontrando outra família, alguém próximo da família, para que você possa assumir o trono. Quem vai assumir é o titio Jaime I, né? Jaime I com tendências absolutistas, né? Ideia de centralização política, toda aquela noção que a gente vê lá no absolutismo, o Jaime I ele vai tentar implementar. Jaime I ele não consegue fazer essas implementações, ele vai ter uma discussão um pouco forte com o parlamento, e ele acaba morrendo em algum determinado momento, e entra o filho dele, Carlos I. Né? Carlos I, então, ele acaba sendo a figura... Eu acho esse nome engraçado, desculpa. Eu falei engraçado? Não, Carlos, eu acho o nome Carlos engraçado. Sempre quando eu falo Carlos, me dá vontade de rir. Podia ser Charles, né? Mas a gente deve ter traduzido o nome. Coisa que não se faz. É igual Jaime, que é Tiago, né? Tem essa questão. Acho que Jaime traduz é Tiago. Carlos e não traduz Jaime. Não faz muito sentido, enfim. Né? Carlos I, ele vai ser marcado por ter uma tendência de autoritarismo, ele vai ser autoritário. E aí pensa o seguinte, todos esses próximos Jaime, tanto Jaime I, Carlos II, Jaime II, todos eles vão ter uma vertente voltada para o absolutismo. Né? Pensa o seguinte, o contexto da época, o rei mais importante era o Luís XIV. Né? Então, a figura maior do absolutismo monárquico é o Luís XIV. Então, a figura de um reino que dá certo é o quê? A figura francesa, a figura do rei francês. Né? E aí a gente percebe o seguinte, em 1626, o titio Carlos I, ele vai dissolver o parlamento, ou seja, seria o que a gente faz no período de ditadura, né? Fecha congresso, não existe mais congresso, e aí a gente entra num problema, né? Tu acha que o parlamento vai ficar feliz com isso? Acho que não. Fala, Léo. É que você falou questão de ditadura, de Luís XIV e tudo mais, eu lembrei de uma frase dessa semana, né? Que o Luís XIV tinha uma frase. Tinha uma frase do Luís XIV que era o seguinte, o Luís XIV falava assim, o Estado sou eu sou o Estado, né? E essa semana teve um sujeito que falou aí que a Constituição sou eu. A Constituição aí sou eu, porra, a Constituição aí sou eu. E ditadura tem tudo a ver com isso, né? Tipo, Estado sou eu, ditadura... Mas enfim, é só uma divagação. Só para demonstrar que... Famoso do AI-5, não sei. Controle do monopólio da violência, tortura. Sim, não sei real. Digamos que o absolutismo ainda não voltou. Né? Digamos. E aí, esse parlamento é dissolvido. Né? O parlamento não vai gostar muito disso, não. Né? Em 1628, eles vão fazer o que a gente chama de direitos ao monarca. Ou seja, eles vão escrever uma carta tentando limitar cada vez mais o poder do rei. Isso vai dar merda? Vai dar merda. Né? Vai dar merda. Né? E aí, a gente precisa entender que isso vai gerar, em 1640, uma discussão cada vez mais forte do parlamento com o rei. E aí entra o processo de guerra civil, né? E aí o Léo pode falar um pouco melhor sobre isso do que eu.
Que aí, É. questão de guerra com o Léo. Antes da gente chegar nessa questão, para a gente só entender quais essas tendências que o Carlos e o Jaime e Carlos I tinham. Como o André falou, eles tinham essa tendência absolutista, né? E o absolutismo estava ganhando muita força na Europa, justamente. E justamente pela ideia do modelo francês, né? Que vai ter o Luís XIV como uma vertente maior, né? O Rei Sol, né? Para você ter a ideia, tipo, o Rei Sol, o Estado sou eu, né? Essas frases que vocês já ouviram por aí durante muito tempo, né? Vocês já ouviram essa frase, provavelmente, várias vezes. E o que vai acontecer? Uma dessas tendências, né, centralizadoras, absolutistas que tinha os Stuarts era a questão do monopólio do comércio, né? O que acontece? Eles, para dependerem menos da burguesia, eles começaram a fazer várias questões de monopólios comerciais. E esses monopólios comerciais, eles davam justamente para a nobreza que era ligada a eles, justamente. E daí a burguesia e a gentry, né, que o André falou da gentry. O que é a gentry? A gentry é uma nobreza, só que é uma nobreza menor. Né? Uma nobreza não é uma nobreza de alto escalão, porque mesmo dentro da nobreza você tem hierarquia. Então, essa sociedade de antigo regime é uma sociedade totalmente hierarquizada. Então, dentro da nobreza, por exemplo, você tem uma nobreza menor. Uma nobreza que não é aquela nobreza de alto escalão, uma nobreza menor, famílias mais de nobreza menores, justamente, né? Então acontece, eles são chamados de gentry. E eles viviam justamente dessa questão que o André falou, de pequenos impostos, impostos de terra, né? E também tinha alguns deles que trabalhavam com comércio, né? Faziam comércio. E essas políticas de monopólio comercial que Carlos I e Jaime I vão fazer, o que vai acontecer? Eles vão dar esse monopólio para pessoas ligadas a eles. Isso não vai agradar nada a esses setores, tanto o setor da burguesia quanto o setor, por exemplo, da aristocracia menor, né, que é a gentry. E o que vai acontecer? Eles também vão se envolver numa guerra na Irlanda, né? Vão se envolver nesse período numa guerra na Irlanda. E a guerra, gente, a guerra é uma coisa que eu sempre bato para vocês, a guerra é algo que custa dinheiro. E custa muito dinheiro. Além de custar dinheiro, custa vidas, né? E a guerra é uma coisa assim que sempre vai despender dinheiro, sempre, sempre. E o que vai acontecer? Uma das formas de você lidar com essa questão econômica, nesse sentido, vai ser imposição de impostos. Só que, como a gente viu, já desde o século XIII, a Inglaterra tem uma tradição, né, parlamentarista, no sentido de você ter um parlamento, de você consultar o parlamento para as coisas. Né? Embora fosse um parlamento num regime absolutista, ainda você tinha essa representação. Né? Não era uma coisa muito rígida, assim, centralizada. Né? E, em tese, todos os reis eles respeitavam essa questão. Só que Carlos I e Jaime I tinham essas tendências autoritárias. O que eles vão fazer? Eles vão impor um imposto. Impor um imposto ficou meio pleonasmo, mas eles vão impor essa questão. Só que o parlamento vai falar assim, não. Né? A Câmara dos Comuns vai falar assim, não, a gente não vai aprovar essa questão. Ele fala assim, beleza, vou fazer o seguinte, vou dissolver o parlamento. E o que acontece? O parlamento fala assim, tá bom, se você dissolver o parlamento, a gente dissolve você. Isso com Carlos I. E aí a gente vai ter o início do processo de uma guerra civil generalizada na Inglaterra. Fala, André. E aí a gente tá falando de parlamento. Que diabos é o parlamento inglês, né? Como é que a gente pode definir, então, o parlamento inglês? Como ele era definido? Porque, assim, a gente tá falando parlamento, e a gente não definiu exatamente o que é parlamento. Você pode fazer isso? O quê? Definiu como seria esse parlamento, né? É aquela pergunta que é república, né? Exatamente. O parlamento inglês, ele, tipo assim, é diferente do parlamento que a gente tem hoje em dia. É uma coisa mais fechada, não era todo mundo que podia ser representado ali no parlamento. Você tinha uma representação, principalmente dessa pequena nobreza, da nobreza e de uma burguesia ascendente. Não era todo mundo. Por exemplo, camponês, nesse sentido ali, os camponeses, os trabalhadores braçais, eles não tinham representação no parlamento, não tinham. Essas pessoas que são trabalhadores, elas só vão ter representação no parlamento inglês no século XIX, mais de 200 anos depois. Então, assim, esse parlamento era restrito a uma camada que era não era uma elite, não era só a elite, mas você tinha uma camada ali enriquecida da burguesia que tinha representação ali também. O que é um parlamento? O parlamento, hoje a gente pensa no parlamento, essas pessoas são eleitas para lá. É no poder legislativo, nesse sentido, não, poder legislativo. De você ir lá e você
eleger uma pessoa e a pessoa te representa, né, no sentido representativo. Ela vai lá, vai votar leis, vai criar leis, né? E no caso do parlamentarismo, você tem o primeiro-ministro, que é o chefe dos ministros e é o chefe do poder executivo, né, nos países parlamentaristas, né? É diferente do presidencialismo. O presidencialismo, que é o chefe do executivo, é o presidente, né? No parlamentarismo, é o primeiro-ministro. Então, é um pouco diferente, né? E quem era o chefe do executivo nesse parlamentarismo absolutista é o rei, né? E o parlamento ali era mais uma coisa de um conselho, como se fosse um conselho de pessoas importantes que eram tipo, escolhidas para estar lá, e o rei acatava as coisas que saíam de lá. Então é uma coisa diferente de hoje em dia, não é uma coisa muito representativa. Mas mesmo assim, as pessoas que estavam lá, elas representavam os setores dela. E os setores delas não queriam pagar esses impostos. Essa questão, não sei se ficou muito claro. Se não ficou muito claro, eu volto e repito tudo isso de novo. Mas assim, o parlamento lá não é o parlamento que a gente conhece hoje em dia. É uma coisa mais simples, né? Qualquer dúvida, comenta aqui embaixo. Porque tá aqui os comentários, provavelmente eu não sei onde eu tô na tela, mas aqui embaixo. Aí você coloca, eu vou... Quando o Léo estiver falando, eu falo para ele, tento dar uma pausa nele e a gente tenta explicar, tá bom? Então a gente tem, nesse momento, o parlamento dividido em dois, né? A Câmara dos Comuns e a Câmara dos Lordes. A Câmara dos Comuns... Até hoje, assim, na Inglaterra. A Câmara dos Comuns a Câmara dos Comuns sendo a parte onde a burguesia, junto com algumas partes dos comerciantes, vão atuar, né? E a Câmara dos Lordes, o nome já diz, Lorde vai ter relação com quem, gente? Com a nobreza, né? Tanto a alta nobreza quanto a baixa nobreza, mas assim, mais pessoas da alta nobreza. Show, pode continuar, Léo. Desculpa atrapalhar. Onde que eu estava mesmo? A questão do imposto. Né? Então ele vai aplicar esse imposto, né? Tipo, esse imposto vai ser aplicado sem consulta ao parlamento, né? Principalmente a Câmara dos Comuns. Aqui, quando eu estou falando parlamento, eu estou falando da Câmara dos Comuns, que vai ser um lugar onde a burguesia e a gente vai estar com muita força. A gente, a nobreza menor, né? E o que vai acontecer? Ele vai dissolver o parlamento. Diga. Deu uma travada? Acelerada aqui, ficou meio zoado o som. Fala de novo. Ah, tá. Vou então recapitular aqui. O que vai acontecer? Você vai ter essa imposição desse imposto, né? O imposto por causa da guerra na Irlanda. E o que vai acontecer? Esse imposto ele não vai ser aprovado na Câmara dos Comuns, principalmente. E o que acontece? Não aprovando esse imposto, o rei vai lá e dissolve o parlamento. Ele vai dissolver o parlamento, vai falar assim, olha, o parlamento está em recesso, ele vai fechar o parlamento. E o que vai acontecer? O parlamento ele vai entrar em desacato e vai abrir guerra ao rei, né? E aí a gente vai ter o início da Guerra Civil, que vai durar 8 anos. 8 anos não, 7 anos. Vai de 1642 a 1649. Ou seja, é um longo período, né? E o que vai acontecer? Nessa guerra vão ter duas facções, né, que vão guerrear. Os cabeças redondas e os realistas. Né? E o que acontece? Os cabeças redondas são justamente essa galera de cavaleiro. Que não era nobre. Ou cavaleiros também. Os cabeças redondas eram esses que não eram nobres. E por que cabeça redonda? Se vocês forem assim, ver filmes de época, principalmente, pegar pinturas da época, os nobres eles tinham o costume de usar aquelas perucas redondinhas. Não sei se vocês já viram aquelas perucas redondinhas, assim, brancas. Shrek para sempre. Shrek tem muito disso. Shrek tem muito disso, assim, de eles usarem aquelas perucas assim. E os cabeças redondas é justamente essa galera que não tinha essa peruca. Ou seja, a cabeça deles era o cabelo deles normais, tipo, sabe? Não era aquela cabeça enorme, aquela peruca enorme que eles usavam. Né? E por isso tem essa questão da cabeça redonda. Era até um escárnio, né? Uma piada em relação à posição que os nobres tinham com essa questão. Então você vai ter essas duas facções guerreando, e vai ser uma guerra sangrenta, vai durar muito tempo. E durante essa guerra, vários setores da sociedade inglesa vão se radicalizar. Né? Vão se radicalizar, principalmente os camponeses. E dentro dos camponeses, a gente vai ter umas facções, né, que vai estar muito ligada à religião também, que vão ser os Leavers e os Diggers. Meu inglês é péssimo, né? São os Leavers e os Diggers. Eu não sei. Eu sempre traduziria. No final, eu traduziria pro português mesmo, porque... Eu sou uma negação com inglês. Os Leavers eu não sei nem o que significa. Eu sei que Diggers é escavadores.
né? Escavadores. Aquela galera porque trabalha no campo, então está escavando, né? Então são os escavadores. Essa galera, por exemplo, elas vão se radicalizar em um nível assim tão inédito no mundo, que eles vão propor, por exemplo, questão de reforma agrária na Inglaterra do século XVII, né? Questão de, tipo assim, de você ter uma divisão justa da terra, né? Então você vai ter essa radicalização da sociedade inglesa, né? E o que vai acontecer? Você vai ter a vitória desse setor dos cabeças redondas, né, que não eram os cavaleiros, não era a nobreza, era justamente a burguesia, junto com uma nobreza menor. Eles vão vencer e eles vão decapitar o rei. Olha só, eles vão decapitar o rei, eu salvo engano, em 1651, não é? 1651? Eles vão decapitar o Carlos. Não é 49, não? Acho que é, 49, então. 49, porque os Diggers eles vão entrar no conflito ali com Oliver, né, com os líderes da Revolução, da Guerra Civil, por não aceitarem as condições e o julgamento do rei, enfim. Né. A gente precisa destacar o seguinte, né, a gente precisa lembrar também outros pontos. A gente vai perceber que a religião, nesse momento, é um ponto muito importante para a gente entender as tensões que estão acontecendo na sociedade inglesa. Porque pensa o seguinte, a reforma protestante aconteceu, beleza? Aconteceu. Só que a Inglaterra ela vai ser o berço de inúmeras vertentes teológicas protestantes. A gente vai ter aí, por exemplo, o surgimento dos puritanos, né, os calvinistas. A gente vai ter os pentamonarquistas que acreditavam no quinto reino, né, que uma religião baseada no livro de Daniel, capítulo 2, que ele vai falar sobre a divisão do sonho de Nabucodonosor, enfim, dá uma lida, depois eu dou uma explicada melhor, é algo bem complexo de se entender. A gente tem outro... Oi? Os Quakers também vão surgir nesse período. Os Quakers, a gente vai ter também os batistas, né? Você vai ter o movimento batista, a gente vai ter também os mungletonianos, não sei como é que se escreve isso, não sei pronunciar, acho que é assim que eu falei, e eles vão ter, cada um propondo uma forma de enxergar esse mundo inglês de uma forma religiosa. Né? Os Diggers e os Levers vão se destacar, ambos pensando numa ideia cada vez mais para afastar essa questão de desigualdade. Os Levers, né, eles são Levers porque eles pensam na ideia de nivelamento, ou seja, eles vão pretender nivelar as distintas condições sociais, por isso o nome do verbo level, né, nível. Levers vem da ideia do inglês lá do nível. E os Diggers, eles vão estar muito ligados à ideia de reforma agrária e numa ideia de justiça social também, né? Enfim, a gente percebe esses grupos mais lá na frente brigando e a gente percebe que eles vão aderir junto com os cabeças redondas, principalmente pensando numa melhor forma de uma melhoria nas condições de vida social, né? O Christopher Hill trabalha um pouco disso no texto dele, O Mundo de Ponta Cabeça. É um texto excelente para a gente pensar essas coisas. Enfim, pode continuar, Léo. Não, tem essa questão justamente do papel dos grupos religiosos, né, da radicalização. Em 1649, então, a gente vai ter o fim da Guerra Civil, justamente. Né? E o fim da Guerra Civil não significa que vai ter o fim do conflito político, social, econômico dentro da Inglaterra. Não. Isso vai continuar, vai perdurar bastante tempo, né? Mas o que vai acontecer? A partir de 1653, a gente vai ter uma república. Acho que vai ser o único momento na Inglaterra que vai ter uma república, né? Até hoje, acho que foi o único momento, porque até hoje a Inglaterra é monarquista, né? Tipo, você tem uma monarquia constitucional na Inglaterra, né? A rainha tem quase 200 anos, né? A rainha é imortal. A rainha é reptiliana. Eu tenho essa tese. Uma questão que foi muito engraçada é que, tipo assim, por conta dessa questão do coronavírus, tava dando na televisão uma coisa assim, tipo, a rainha falando, ela fez o discurso, né, para a nação e tudo mais, e ela relembrando do primeiro discurso dela, que foi durante a Segunda Guerra Mundial, assim. E é muito engraçado, tipo, perceber que ela tá lá desde então, tipo, salvo engano, a rainha Elizabeth, ela vai ser coroada em 1953, salvo engano, 1953, né? Ela tá desde 1953 sendo rainha,
É muito, acho que ela passou já o número da Rainha Vitória. O príncipe Muita Charles coisa. desiste. Não vai ser rei tão cedo. Mas ninguém gosta dele, cara. Tem essa questão aí. Tem questão aí. Tem Eu também. particularmente, uma opinião assim, polêmica, eu acho que a família real tinha que ser todo mundo igual Romanov, assim. Você não tem Romanov hoje em dia. Não tem Romanov, né? Tem uma Oi, questão aí, meu Deus. mas enfim. Monarquista nem é gente. Monarquista nem é gente. Tem essa questão aí. Você vê que na Rússia não tem gente pedindo a volta da monarquia, porque não existe, né? O pessoal acabou com a monarquia. Mas voltando. Não tem família real lá. Vamos continuar? Vamos? O que aconteceu? Você vai ter uma experiência de uma república na Inglaterra de 1653 até 1659. Ou seja, durante todos esses anos da Inglaterra, você tem essa experiência tipo de o quê? 6 anos de república, sabe? Tipo assim, nessa história toda da Inglaterra, a gente tem 6 anos de república só, né? Pouca coisa. E essa república ela vai ser liderada por um carinha chamado Oliver Cromwell. E essa república também vai ser chamada de República Puritana. Por quê? Porque ela vai estar ligada com os puritanos. Justamente essa galera protestante, né? Os puritanos eles são calvinistas, salvo engano, né? São calvinistas, né? São calvinistas puritanos. E ele vai ser um período chamado da ditadura puritana também. Por quê? Porque o Oliver Cromwell ele vai governar a Inglaterra nesse período com mão de ferro. Ele vai ser um ditador realmente, né? E justamente pensando nessa questão de um pós-guerra civil, a questão de uma ditadura tipo liderada pelo Oliver Cromwell, que vai ser um dos líderes, vai ser o líder tipo dos cabeças redondas, faz um pouco de sentido, né? Tipo, você tá um pós-guerra e você tem um governo autoritário, você vê que isso acontece muito, assim, até hoje, né? Tipo, você vem de um pós-guerra e você tem um governo autoritário. Ou durante uma guerra você tem um governo autoritário. Geralmente acontece isso. E o Oliver Cromwell, nesse período da República Puritana, né, do Oliver Cromwell, você vai ter alguns ganhos dentro da Inglaterra que vão ser interessantes para você entender a Inglaterra tipo, no próximo século, né, que o André vai falar um pouco agora sobre isso. Oi, me perdi, calma aí, que eu li o comentário aqui. Né? Pô, na mesma hora do Nat Roots Mandaram aí. Não, daqui a pouco a gente tá cantando aqui. Daqui a pouco a gente vai cantar aqui umas musiquinhas. A gente vai. Eu vou. Eu vou só sacudir o bracinho, ó. Só vou com o bracinho. Né, mas o que eu ia falar que eu me perdi? A questão do Oliver Cromwell. O Oliver Cromwell, ele vai... Ele vai o quê? Não, então, ele vai governar a Inglaterra nesse período, né, na República Puritana. E dentro desse período você vai ter alguns ganhos pela Inglaterra. Por exemplo, a questão do Tratado de Navegação, né? Você pode falar um pouco mais de navegação, beleza, show. Navegação. Valeu. Né? A gente tem ali, né, no primeiro momento dessa República Puritana, um pouco antes da ditadura da República, né, a gente tem a instauração dos atos de navegação. Né? O que seriam os atos de navegação? Vai ser o favorecimento dos comerciantes ingleses, né, para os comerciantes ingleses. Ou seja, qualquer navio que chegasse na Inglaterra, ele deveria ser ou comandado por um inglês ou ser navio inglês. Né? Qualquer outro, ele era saqueado e, enfim, né, confiscado. E a gente vai perceber que isso vai gerar um probleminha, porque as duas potências marítimas desse momento acabam se tornando a Inglaterra e a Titi Holanda. E a gente tem que lembrar que no século XVII, a Holanda ela faz uma coisa muito rentável para ela, que é a ideia da economia do açúcar. Né? O açúcar que chega à Europa é o açúcar vindo das Américas, que vai ser levado para a Holanda para ser refinado e que vai ser levado para a Europa para ser vendido. Né? Então, com esses atos de navegação, isso vai acabar prejudicando a Holanda. Então isso vai acabar com a participação da Holanda no comércio, principalmente na Europa, né? Porque ela vendia muito para a Inglaterra o açúcar. Né? E com isso ela vai gerar a Guerra Anglo-Holandesa, que vai de 1652 a 1654. Tá? A gente tem que lembrar o seguinte, é um acirramento dessas disputas, né? Ingleses e holandeses. Isso vai gerar várias guerras ali naquele contexto.
né? E esse contexto vai ser bem interessante no momento do Carlos II, tá? Guarda essa informação. Né? A gente vai ter também, com os atos de navegação, a ampliação dos enclosures, ou cercamento dos campos. Né? Meu inglês hoje está uma merda, mas... Tá gastando o inglês, tá gastando. A gente finge. Né? O que seria esse cercamento dos campos? O Léo já falou, né? Que seria, né, a ideia do aumento, ou melhor, do aumento da propriedade privada. E aí a gente tem que lembrar que isso é fomentado por uma filosofia do titio John Locke, né? Lembra a ideia do direito à vida, da propriedade privada e da liberdade? Né? Então, tudo isso vai ser fomentado por uma ideia iluminista. Né? Cada vez mais a ideia de se ter bens, de se ter a ideia material, vai me trazer felicidade. Enfim, seria muito bom ter dinheiro nessa época. Tá tudo em análise, aquele auxílio que não sai. E a gente vai ter uma consequência disso. Com os atos de navegação, não apenas com os atos, mas com esses atos de navegação, a Inglaterra ela consegue acumular mais riquezas. E lembra o seguinte, riqueza nesse momento a gente pode chamar de quê? Capital. E quem tem capital faz o quê? Investe. Quem investe gera indústria, essa manufatura vai crescer, vai gerar maquinofatura, essa maquinofatura vai surgir, trazendo o quê? A revolução industrial. Então a gente percebe que esses atos de navegação vão ser um dos pontos importantes para a gente entender o que vai ser a revolução industrial. A gente precisa fazer um parênteses aqui, porque a gente está falando de uma revolução industrial, uma revolução industrial gerada por uma revolução inglesa, que é meio que, tipo assim, vai ser isso para gerar isso, e de repente pode não ser. Então as discussões historiográficas sobre o tema muito ligadas à ideia marxista de que essa revolução inglesa gerou essa revolução industrial. Né? Uma ideia de quase uma história filológica. O que é uma história filológica? É uma história que está ligado, que tem um início e um determinado fim, porque ela existe. Né? Certo, Léo? Certo. Posso continuar aqui? Pode. Aí, encaminhando aqui já para a gente chegar já um pouquinho mais à frente e já dar início ao nosso fim, o que acontece? Como eu falei para vocês, a guerra civil termina, você vai ter o início de uma república puritana, você vai ter toda essa questão do Oliver Cromwell com atos de navegação, a questão que o André já falou de acumulação de capital e tudo mais. Só que nesse período a gente não pode esquecer de uma coisa muito importante. Você tem o fim da guerra, porém você não tem o fim do conflito. Você tem vários conflitos internos na Inglaterra ainda acontecendo. E principalmente por esses grupos camponeses que estavam mais radicalizados e com mais pautas e objetivos maiores do que aqueles que eles estavam conseguindo, e eles vão continuar ainda pautando, eles vão continuar ainda pressionando para que essas pautas deles fossem atendidas. Né? Como, por exemplo, como eu já falei, os diggers eles queriam uma reforma agrária, eles queriam uma distribuição melhor dos campos, porque como a gente já falou dos cercamentos, os cercamentos expulsou muita gente dos campos e as pessoas estavam morrendo de fome nas cidades, né? Estavam sendo expulsas. As pessoas viviam nos campos, ali eles produziam, né? E eles também se alimentavam com aquela produção, e também aquela produção eles vendiam também, né? Além de pagar a questão dos impostos feudais que tinham. Só que acontece, essa galera estava morrendo de fome, elas dependiam do campo para viver, né? E cada vez mais a galera está aglomerada, está indo para a cidade, passando fome, morrendo, né? Você tinha alta taxa de mortalidade, além de sair de uma guerra, de uma crise econômica, porque a guerra traz uma crise, né? Uma crise, além de política, social, uma crise também econômica, tudo fica restrito, né? Então o que acontece? Essa galera está pautando, está pressionando, está se radicalizando, né? E o que vai acontecer? Nesse período da República Puritana, como vai durar pouco tempo, 6 anos, por quê? O Oliver Cromwell ele vai morrer, né? Nesse período. Ele morre, e quem assume o lugar, né, dele vai ser o filho dele, vai ser Ricardo. Ou, se preferirem, Ricardinho. Ricardinho não consegue, por exemplo, governar a Inglaterra. Ele não vai conseguir ter o prestígio que o pai dele tinha. O pai dele, o Oliver Cromwell, por mais que fosse um sujeito autoritário, ele tinha um prestígio, porque ele liderou os cabeças redondas durante a guerra. Então ele tinha um prestígio de um certo setor da sociedade inglesa.
O Ricardinho ele não vai conseguir esse mesmo prestígio que o pai dele. E o que vai acontecer? Esses conflitos vão se intensificar dentro da Inglaterra e essa galera que estava toda unida contra a nobreza, né, que era a nobreza menor, que era a gentry e a burguesia, eles vão temer uma sublevação, uma revolução dentro da revolução, que seria uma revolução social, que seria uma revolução justamente desses grupos, dos diggers e dos livers, que eram camponeses. Né? Então, com medo de uma revolução camponesa, de uma revolução que colocasse, né, os seus direitos, né, que eles haviam adquirido, os burgueses e os nobres, o que vai acontecer? Eles vão justamente entrar no processo de restauração, restaurar a monarquia. Então, esse processo inicia justamente em 1660. A restauração é justamente uma contra-revolução, no sentido que havia uma revolução ocorrendo, que seria a Revolução Camponesa, e essa restauração vai ser uma contra-revolução nesse sentido. Ela vai existir para impedir que os camponeses chegassem ao poder. Fala, André, você levantou a mão. É que eu lembrei, né, que eu não sei se a gente chegou a falar, mas ali no início da República, né, a gente tem o julgamento do Carlos I, né? A gente tem o julgamento e a punição dele, que ele acaba sendo decapitado. E a gente precisa destacar isso, por quê? Porque a Revolução Inglesa vai ser a primeira a decapitar um rei, né? É a primeira, o que vai acontecer lá na frente na Revolução Francesa, por exemplo, com o Luís XVI, se eu não me engano. Ou, se eu não me engano, é o 16. Então a gente percebe o seguinte, a Revolução Inglesa, ela tem a sua pompa, o seu crédito, né? Que barulho foi esse? Foi o Ícaro. Tá jogando ele? A gente percebe que ela vai ter um destaque interessante. No finalzinho a gente pode falar só um pouquinho, né? Por que a Revolução Inglesa não é tão considerado, por exemplo, um marco da contemporaneidade, né? A gente pode falar isso um pouquinho depois, né? E a gente percebe o seguinte, você quer falar da restauração monárquica ou sou eu que eu já me perdi? Eu posso continuar aqui da restauração. Estou tentando botar aqui meu celular para carregar, porque ele está quase acabando a bateria. Então, o que vai acontecer, gente? Eu vou segurar aqui o celular, porque ele está ficando em pé. O que vai acontecer? Você vai ter, então, por esse processo de radicalização durante a República, desses grupos sociais, que eram os livres, os diggers, que queriam uma revolução social, uma revolução camponesa, né? Então, essa galera, a burguesia e a pequena nobreza que estava junto dos camponeses durante a Guerra Civil, eles vão olhar para aquilo e vão falar assim, olha, se a revolução radicalizar a um certo nível, nós aqui perderemos o que nós ganhamos, né? Porque é o seguinte, eles estavam juntos na guerra. Porém, agora, a revolução surgiria de uma camada da sociedade que era despossuída, que não possuía propriedade, né? Então, eles tinham medo dessa radicalização e dessa revolução ir à frente, né? Então, o que vai acontecer? Você vai ter o início do processo de restauração, né? O que vai acontecer? Eles vão chamar, né, o Carlos II, né, que vai ser, se não me engano, ele vai ser filho do Carlos I, né? Ele vai vir e vai se tornar de novo o rei da Inglaterra, né? Vai ser o filho do cara que foi decapitado, vai ser chamado e vai se tornar o rei. E a gente vai ter o processo da volta da monarquia na Inglaterra nesse período. A questão é o seguinte, aqui a gente já pulando uma parte, que essa parte aqui não importa tanto, o que vai acontecer? Tanto Carlos II quanto o irmão dele, Jaime II, que vai vir depois dele, eles ainda vão ter aquela pretensão absolutista. E agora, realmente, a pretensão absolutista vai ser uma coisa muito forte. Por quê? Quem vai estar no poder na França nesse período, agora, vai ser justamente o Luís XIV. O Luís XIV vai estar nesse período agora na França, como rei, né? E o que vai acontecer? Aquele modelo francês vai encantar toda a nobreza europeia como um todo, né? De um rei forte, de um Estado centralizado, de tudo mais. Então, o que vai acontecer? Você vai ter esse processo de restauração em 1660 e o que vai acontecer? Você vai ter esse processo justamente para impedir uma revolução, só que daí essa galera que fez esse processo de restauração não vai ficar contente ainda com o que vai estar acontecendo. Olha, a gente voltou o rei para justamente não ocorrer uma revolução, no caso das camadas populares,
Porém, o rei voltou, tipo assim, voltou um novo rei, a monarquia voltou, só que a monarquia está querendo fazer a mesma coisa que a outra fez, né? Então, o que vai acontecer? Essa restauração ela vai desembocar em 1678 na chamada Revolução Gloriosa. E o que vai ser a Revolução Gloriosa? Insatisfeitos, os setores da elite, insatisfeitos com a monarquia de Jaime II, o que eles vão fazer? Eles vão falar para o genro do Jaime, vão chegar para tem um negócio aí que a gente está querendo fazer, que é o seguinte, a gente está querendo dar um golpe no rei. Léo, travou. Querendo... Volta um pouquinho. Travou em qual parte? Claro, eu só escutei e falou com o genro dele, aí deu aqueles cortes. Não, beleza, então. Então vai ter a monarquia do Jaime II, que vai ter essa pretensão absolutista muito forte. E o que vai acontecer? O pessoal, a elite, que fez a restauração da monarquia, não vai estar satisfeita com essa questão. Então o que eles vão fazer? Eles vão propor para o genro do Jaime II, que vai estar na Holanda, salvo engano, ele vai estar na Holanda, né? Uma coisa assim. Ele é um duque, né? Ele é casado com a filha do Jaime II, eles vão propor o seguinte, olha, duque, a gente está querendo um negócio aí, assim, um negócio meio diferente, a gente está querendo fazer uma carta constitucional, só que não tem como a gente dialogar com o Jaime, porque o Jaime com certeza não vai querer. Que tal se a gente der um golpe no Jaime? Eles falando assim, né? Que tal a gente dar um golpe no Jaime? Golpe. Acho que como um amigo aí do Brasil gosta, né? Vou dar um golpe no Jaime. E o seguinte, você assina um negócio aqui que a gente vai fazer o seguinte. Vocês vão vir para a Inglaterra, você e sua esposa vão ser coroados rei e rainha consorte, né? Só que vocês deixam a gente governar. Vocês vão ser rei e rainha, vai ter sua dinastia, vai ter tudo mais, só que vocês não governam. Quem governa é a gente. Você topa? Aí o cara ficou pensando, é só isso? É só ir para lá, assinar e, tipo, virar rei, mas sem precisar lidar com tudo? E o cara falou assim, é só isso. Então, eles aplicam um golpe, 10 minutos faltam. Beleza. Então, eles aplicam um golpe, né, nessa Revolução Gloriosa, chamam o Duque de Orange para assumir o trono, né, o trono da Inglaterra, e ele assina o que vai ser chamado de Bill of Rights, que vai ser a carta em português vai ser a carta de... Declaração dos Direitos. Né? Declaração de Direitos. Bill of Rights, né? Tipo, vai ser essa Bill of Rights, ela vai ser muito importante, que vai ser o modelo inglês de monarquia, que vai ser a monarquia do rei que reina, mas ele não governa. Né? Então a Revolução Gloriosa vai ser nesse sentido. Eles vão restaurar a monarquia, porém, a monarquia ela vai existir simbolicamente. O poder vai ficar justamente para essa burguesia ascendente e para essa nobreza menor, que é a gente. Né? E a galera, todo esse grupo que vinha aí embaixo querendo uma revolução, os camponeses, a população mais pobre, eles vão ser separados. Então, essa foi uma revolução gloriosa, vai ser uma revolução conservadora, de manter uma reforma, porém mantendo a estrutura da elite que já governava antes. Léo, a gente falou de reforma gloriosa, mas a gente precisa entender, né, rapidinho, é simples. Por que você destrona o Jaime II? Né? Não apenas pela questão do absolutismo, você tem questão religiosa também. Né? Jaime II, perdão. O Jaime II... Católico, né? Oi? Salvo engano, ele era católico, não era? Sim, ele declara... Ele era católico, ele era casado com uma protestante, não teve filhos, né? Teve 2 filhas, e ele queria muito ter um filho, né? Eu acho que eu já vi essa história. Eu acho que eu já ouvi. Só que aqui é o inverso. Ele, ao invés de ele se casar com uma protestante, ele vai se casar com uma católica. E pensa o seguinte, o medo do parlamento era que o que acontecesse? O filho deles fosse o quê? Católico. Então, o próximo herdeiro do trono seria o quê? Católico. E isso aumentaria as perseguições religiosas que você tinha aos protestantes, né? Nesse momento que você tem, por exemplo, a expulsão dos puritanos da Inglaterra e que vem para as 13 colônias.
enfim, né? Você tem essa noção. As 13 colônias vêm do processo de expulsão dos puritanos. Fala, Léo. Não, e também a Inglaterra ela tem um histórico, né, tipo, anterior de perseguição religiosa. É só lembrar da Blood Mary, né? Blood Mary, que é uma bebida, né, que todo mundo aí conhece como uma bebida, ou também como aqui no Brasil, Blood Mary ficou muito ligado àquela lenda da loira do banheiro. Só que lá nos Estados Unidos, na Inglaterra, Blood Mary é tipo, você vai no banheiro e fala Blood Mary, Blood Mary, Blood Mary, e tinha a lenda que aparecia ela no espelho, né? Tem essa questão. A Blood Mary, ela vai ser a Maria, né, que ela vai ser casada com um rei espanhol, né, e ela vai governar a Inglaterra antes de Elizabeth. E a Blood Mary, ela tem esse nome de Maria Sangrenta, justamente porque ela era uma rainha católica e ela perseguiu os protestantes, os judeus e todo mundo lá na Inglaterra e fez um escarcéu lá bizarro. Perseguição religiosa acontece em todo momento, né? É como eu sempre falo para todo mundo. Na Europa tinha um católico perseguindo protestante perseguindo católico e todos eles perseguindo judeus, né? Tinha essa questão aí. Realmente. Eu tô rindo de nervoso, porque realmente é isso que acontece. Enfim, né? Isso é o contextão geral. Gente, se ficou alguma dúvida, os alunos, pode entrar em contato pelo nosso WhatsApp, tem o e-mail, tem o Google Sala de Aula. Essa live vai ser disponibilizada no YouTube, né? Não sei agora se é na minha conta ou na conta do Léo, aí a gente vê depois. Tá? Na minha conta já foi indicada aqui. E eu queria fazer um anúncio. Semana que vem, a aula vai ser às 7 horas da noite. Tá? E eu vou ter um convidado especial e eu vou deixar em off. Só quem vai saber vai ser o Léo, porque ele vai fazer a arte. Né? É um convidado, é um amigo e professor. Foi meu professor. Então, assim, temos outro caso de volta aqui. Eu acho que vocês vão gostar muito. Né? A gente vai falar de Revolução Industrial. Beleza, gente? A gente se vê na próxima semana. Né? Léo, quer falar alguma coisa? Não, é basicamente isso, assim, tipo, para quem tá pegando agora aqui no final, vai ter de fato no YouTube, mas o ponto principal é que entender que a Revolução Inglesa ela vai ter um impacto diretamente na Revolução Industrial e ela vai ter, tipo, justamente esse caráter iluminista, né, e de surgimento de uma burguesia ascendente que vai desembocar no capitalismo, né? Então, tipo assim, a Revolução Inglesa, ela, por mais que não caia muito no Enem, ela cai principalmente na UERJ, na dissertativa da UERJ no final do ano. Cai sempre, assim, sempre tem alguma coisa ligada, seja diretamente ou indiretamente da Revolução Inglesa. Mas ela é muito importante vocês derem uma olhada nela, porque ela, junto com a francesa, tipo assim, até então a francesa e a Revolução Industrial eram as duas revoluções que eram mais conhecidas, assim, né? Mas a Revolução Inglesa ela vai ter um caráter muito intenso e hoje em dia se estuda muito ela, né? Ao ponto da Revolução Inglesa abrir novas perspectivas de estudo histórico. Com a Revolução Inglesa, a gente vai ter um grupo de historiadores na Inglaterra que vai fazer uma nova história, que vai ser a história vista por baixo, né? Que vai ser justamente você entender a história não pelos grandes líderes, não pelo aquele tipo assim, entender a história da Revolução Inglesa pelo Carlos I, pelo Jaime, pelo Oliver Cromwell. Não, você entender a história justamente por baixo, né? Justamente por essa galera da camada mais baixa, o que eles queriam, qual era a pretensão deles, o que isso envolvia na história. Você tem grandes nomes, né? Você tem grandes nomes nesse ponto, você tem o Edward Thompson, você tem até o próprio Christopher Hill, que trabalha, não é dessa geração, mas ele trabalha um pouco com isso no livro. Ele trabalha depois. O Mundo de Ponta Cabeça, é um livro sensacional. Né? A gente tem alguns autores, você tem o Chartier para falar também, né? Só que é francês, mas ele trabalha a história vista de baixo. A gente tem vários autores interessantes. Gente, a gente acabou não discutindo a noção do porquê que essa Revolução Inglesa não é um marco para o mundo contemporâneo. Mas a gente faz isso quando a gente chegar em Revolução Francesa, falta alguns segundos para acabar. A gente se vê na próxima semana, tá? Valeu, é isso. Tchau, tchau. Falou. Ih, travou aqui. Vamos esperar acabar. Tá, gente? É isso. Valeu. Beijo, beijo. Bebam tchau, água. tchau. Lavem as mãos. Lavem as mãos, usam máscara. Fiquem em casa.